Aleluias. Irmãos, hoje é culto de missões e eu gostaria de trazer algumas informações da obra missionária que nós temos realizado na cidade de Contagem, através da igreja que foi ali estabelecida, está sob os cuidados do pastor Renato Barreto, juntamente com a sua esposa e alguns obreiros que estão lá. E eu gostaria dessa noite trazer algumas cartinhas que as crianças escreveram para as igrejas que têm abençoado, que têm trabalhado, para as vidas que têm auxiliado o trabalho que está sendo realizado com as crianças. Mas antes de nós lermos as cartinhas, eu quero mostrar uns vídeos daquilo que está sendo feito ali. Logo após eu vou estar lendo e mostrando algumas cartinhas que foram escritas pelas crianças, para que os irmãos venham acompanhar, ver aquilo que Deus está fazendo. Esse é um dos vídeos que no momento do louvor entre as crianças, no culto das crianças aos sábados. Isso. Quero que são pequenos vídeos, mas que mostram o trabalho que está sendo realizado com as crianças ali. Pode soltar, brother. Ops. Aperta play. Embaixo. No canto direito. Aperta play primeiro, depois você aumenta. Aperta play primeiro. O som. Isso é a irmã Raquel, que é a líder do departamento infantil. E essas são as crianças, algumas crianças. Você pode ver o pastor Renato está lá no fundo, perto do ventilador. Uma coisa que eu quero também dizer aos irmãos, que a maioria da roupa que vocês estão vendo eles vestindo, foram roupas que foram enviadas daqui dos Estados Unidos para eles, porque nem roupa eles tinham. Então, você vê, eles estão bem vestidos, são frutos das doações que os irmãos fizeram para estar vestindo essas crianças. Em tua presença. Aleluia. Pode passar para o próximo. Esse foi o louvor. Tem mais um vídeo que eu gostaria de estar passando para os irmãos. Isso. Esse aí eles estão aprendendo uma outra música. Esse aí é o pastor Renato. Eles estão aprendendo uma música nova com coreografia. Isso é só os meninos.
As meninas também. Essa é a irmã Raquel, que é ali do departamento infantil. Pode passar para o próximo. Isso. Uma das crianças ali é a filha do pastor Renato que está orando. E esse é o momento do lanche, que nós contribuímos para que eles possam... que eles estão participando lá. E esse é um dos lanches que é oferecido lá. Essa é a filha do pastor Renato. E o menino é o filho da missionária Deise. Isso. Isso é a festa, eles brincando. É a atividade que... Pode parar. Essas são algumas atividades que eles têm lá. Ou seja, momentos de confraternização, momentos de descontração que estão tendo com as crianças. O lanche que é oferecido sempre durante a programação, para que eles possam estar se alimentando ali, através da ajuda que nós promovemos a essas crianças. E elas mandaram algumas cartas, tipo testemunhando o que a igreja, qual tem sido o papel da igreja na vida deles. E eu gostaria de estar lendo algumas cartas. Tem essa da Denise. Olha o que ela escreveu. Denise, eu tenho 12 anos. E antes do trabalho com as crianças começar, eu ficava assistindo TV, brincando, preciso de revelação, e dançando, balé. Depois eu fui para a igreja e comecei a participar dos cultos e das atividades, e minha vida mudou. Começou a mudar muito. O lanche da igreja é muito gostoso. E sempre as pessoas são muito legais e muito especiais e divertidas. Nunca conheci muitas pessoas legais e gentis. E espero conhecer outras pessoas muito mais legais. Eles são uma bênção para Deus. Assinado Denise. Bota outra carta. Essa é do Cauã. Cadê do Cauã aqui? Isso, eu, Cauã, Roberto, tenho 8 anos. E antes do trabalho com as crianças começar, eu ficava assistindo TV, brincando com os meus amigos. E depois que eu fui para a igreja, comecei a participar das atividades e minha vida mudou completa. E comecei a estudar melhor e gostei do lanche e etc.
Tem algo em comum entre eles. Essa já foi. Bota outra carta. Essa. Deixa eu ver. Ok, eu vou ler. Tá difícil até para mim aqui. Eu, Juliana, tenho 10 anos. Antes do trabalho com as crianças começar, eu brincava com as minhas amigas. E ficava assistindo TV. Depois eu fui para a igreja e comecei a participar das atividades. Minha vida mudou. Eu comecei a ler a Bíblia e aprender a palavra de Deus. Minha vida mudou. Minha vida ficou bem importante. Eu gosto da tia porque a tia é muito legal. Aqui na igreja eu aprendi a dançar, a cantar e várias coisas boas. Eu acho o lanche, a última coisa, eu acho o lanche uma delícia. Eu gosto muito da igreja. Todas têm algo em comum. Pode colocar mais uma carta? Olha essa carta. Eu, Janaína, tenho 9 anos. E antes do trabalho com as crianças começar, eu ficava brincando com a Duda. E brincar na rua. E depois que vim para a igreja e comecei a participar das atividades, minha vida mudou. A igreja é importante e mudou. Não, Senhor, com a igreja. Amém. Preciso de revelação. Mas o dia da igreja, ela colocou o coração, a igreja dentro, o dia da igreja como algo que ela ama fazer. Essa gente já leu, não, né? Não. Eu, Yara, tenho 11 anos. Antes do trabalho da igreja, eu ficava assistindo televisão e depois brincava na rua com as minhas amigas. Depois que eu comecei a igreja, minha vida melhorou bastante. Agora eu não fico na rua, aprendendo coisas erradas, e na igreja eu aprendo coisas boas como a Bíblia e outras atividades. Eu adoro apostar com as tias e as outras crianças. Eu gosto do lanche que dão para nós, é bem gostoso. Gosto da dança, da música e das palavras. Eu mudei bastante, eu não falo palavrão, não desobedeço os meus pais e eu vou continuar assim, feliz. Jesus. Amém? Mas acho que tem mais uma carta. Tem uma da Bárbara, Bárbara. Essa a gente... tem essa do Marco também. Eu, Marco Antônio, tenho 9 anos. E antes do trabalho com as crianças, eu ficava jogando Xbox. Ele escreveu bem grande. Assim que entrei na igreja, minha vida mudou, milagres aconteceram. Na verdade, eu entrei na igreja com minha tia me convidando para a Páscoa na igreja. E dali por diante eu comecei a ir na igreja e no final do culto sempre serve um lanche gostoso. As atividades, danças e brincadeiras são legais. Igreja sempre Deus. Amém? Tem mais uma, tem a última, é a da Bárbara. Nós vamos estar lendo a última carta. Bárbara. Achou aí? Uma do papel bem escuro. De qualquer forma, deixa eu já ir lendo.
Diz assim: eu, Bárbara, tenho 13 anos. Antes do trabalho com as crianças, eu só ficava na rua assistindo televisão, brincando com minhas colegas. Quando eu comecei a ir para a igreja, a minha vida melhorou. Eu não fico na rua aprendendo coisas erradas, só fico na igreja aprendendo as coisas certas. Gosto muito do pastor, das tias, do louvor, da pregação, da dança e etc. A igreja mudou a minha vida. E tudo que eu fazia era tudo errado. Brigava, xingava, palavrão, desrespeitava os meus colegas, xingava os professores. Agora eu sou mais feliz. Agora eu estou mais feliz. Amém? Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês, compartilhar, é que a vida de vocês tem feito a diferença na vida destas crianças. Através da contribuição, através da participação desse ministério em conjunto, o Ministério da Adoração Mundial em conjunto, nós temos feito a diferença na vida de algumas crianças, e não somente dessas crianças, mas das suas famílias. E o meu intuito, o meu desejo é que nós venhamos continuar sendo uma bênção na vida dessas crianças, que nós venhamos continuar honrando a Deus com tudo aquilo que nós somos e temos para abençoar, e ver que do pouquinho que nós estamos fazendo, nós estamos mudando a história dessas famílias. Amém? Por isso, nós trouxemos aí, você pode ver alguns vídeos, você pode ver algumas cartas que traziam o testemunho das próprias crianças, que elas são hoje crianças mais felizes, porque elas têm conhecido a Deus através desta obra em Contagem. Amém? E não pense que são crianças normais, são crianças com pais traficantes, são crianças que não conhecem os pais e têm 6 irmãos, cada um de um pai diferente. São crianças que já viram a própria mãe sendo assassinada na sua frente. São crianças que já presenciaram coisas absurdas que eu e você assustamos simplesmente de ouvir e mencionar. Muitas das coisas que nós só vemos na televisão, essas crianças têm presenciado dentro da própria casa. São crianças que realmente precisam da ajuda. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque essa ajuda tem chegado até essas crianças, a esperança, a oportunidade tem chegado até essas crianças através da sua vida. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar nessa noite uma rápida meditação com os irmãos naquilo que Deus trouxe no meu coração para esta noite. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Mais à frente nós vamos estar adorando ao Senhor com o nosso dízimo e a nossa oferta. Mas eu já quero, devido ao nosso tempo, eu já quero trazer a meditação, a palavra para esta noite que o Senhor ministrou no meu coração quando eu orava a Deus concernente ao culto de hoje. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Isso. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu vou ler uma porção bíblica muito conhecida dos irmãos, mas com uma grande riqueza para as nossas vidas, grandes ensinamentos para a nossa meditação nessa noite. Quantos encontraram podem dizer amém. Acompanhem comigo na sua Bíblia, que diz assim, versículo 25, Lucas capítulo 10, que diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem
de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo este homem ferido, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo o homem ferido, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse-lhe: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Nós lemos essa parábola que foi contada por Jesus, que todos nós conhecemos como a parábola do bom samaritano, onde Jesus contou essa história para que pudesse trazer um ensinamento, uma verdade concernente ao reino espiritual, ao reino de Deus, concernente às verdades espirituais para as nossas vidas. E antes de nós meditarmos, entrarmos no texto, todos nós, quantos aqui já viajaram? É até redundante perguntar, porque todos aqui, todos são do Brasil, ou seja, com certeza você já viajou, você veio do Brasil para cá, você viajou. Mas toda vez que nós estamos preparando uma viagem, nós nos preocupamos com os mínimos detalhes. E uma das coisas que nós sempre nos preocupamos é de preparar todas as coisas para que não possa sermos pegos de surpresa talvez por um imprevisto. Ou seja, nós preparamos as malas, nós buscamos colocar tudo aquilo que nós precisamos e um pouco a mais, para que não venha faltar nada. Para que não venha faltar uma roupa, talvez num acidente, talvez algo que aconteça, você venha se sujar e de repente você não tem uma outra roupa para vestir. Não. Quando você viaja, você está fora de casa, você tenta levar o máximo que você pode, que venha ter o suficiente para o período que você vai estar viajando e também alguma coisa a mais, alguma coisa extra, por caso você venha necessitar. Eu já tive a infelicidade de viajar e levar exatamente aquilo que eu precisava. E aconteceu algo e eu fiquei na mão, ficou faltando, fiquei sem ter o que usar. E foi uma infelicidade, foi algo horrível. Principalmente quando acontece no primeiro dia, quando acontece no começo, e você ainda tem uma semana aonde que você vai passar longe de casa. Então, toda vez que nós preparamos para uma viagem, nós tentamos nos preparar, tentar antever toda e qualquer circunstâncias que pode acontecer, todo e qualquer imprevisto que pode acontecer, para que nós venhamos a conseguir uma solução rápida e não venhamos ter a nossa viagem, a nossa viagem interrompida ou de alguma forma prejudicada, certo ou errado? Então, irmãos, quando nós analisamos nessa situação, nós podemos ver que há uma necessidade. Todas as pessoas que saem para viajar, elas saem com uma programação. Olha, eu vou fazer isso em determinado horário, eu vou estar em tal lugar e pretendo chegar a um lugar em determinado horário. Você se programa, você não sai assim, olhando para o alto, pensando tranquilo, não. Toda viagem há uma programação. Toda caminhada há um projeto, há uma programação. Olhando para esse aspecto, olhando meditando dentro olhando desta forma, de que forma, se nós trazermos isso para a nossa caminhada espiritual, será que nós estamos preparados para os imprevistos que podem aparecer no caminho, na nossa caminhada com Cristo?
sabendo que nós estamos também trilhando uma caminhada espiritual, onde nós estamos para brevemente encontrar com o nosso Senhor, onde nós iremos brevemente entrar na Jerusalém celestial, onde nós iremos viver eternamente com o nosso Deus. Será que você está preparado para os imprevistos que podem aparecer no meio do caminho? Porque imprevistos acontecem, e quando nós olhamos para a história, nós olhamos para aquilo que Deus está falando, Ele fala de um samaritano, irmãos, que no meio do caminho ele encontrou algo que ele não estava esperando. Quando nós olhamos, irmãos, para a nossa vida espiritual, nós precisamos entender que dentro no caminho nós iremos encontrar circunstâncias que provavelmente nós não estamos esperando, mas nós temos que estar preparados. Sabe uma coisa que eu quero trazer a sua atenção nessa noite? Hoje é culto de missões. É que nessa caminhada que você está, nessa caminhada de fé, nessa caminhada que você está com Cristo, você não faz esta caminhada sozinho. Você não fará esta caminhada sozinho. Nesta caminhada nesta caminhada da fé, você sempre encontrará uma pessoa para te acompanhar. Ou você encontrará uma pessoa que precisará da sua ajuda ou do seu socorro. Hoje é culto de missões, nós vamos falar dentro de missões. E muitas vezes, irmãos, uma das coisas que nos preocupa, é que muitas vezes nós esquecemos de olhar ao nosso redor. Se você olhar ao teu redor, você se encontra sozinho neste lugar? Sim? Não? Você vê pessoas. Você encontra, você vê que você não está sozinho. Isso significa que nesta caminhada que nós estamos seguindo, nós estamos trilhando, nós não iremos caminhar sozinhos, nós sempre encontraremos alguém que vai estar acompanhando. Só que, irmãos, hoje nós temos visto um sentimento se alastrando lá fora e muitas vezes contaminando dentro algumas pessoas da igreja, também se infiltrando dentro do corpo de Cristo. É onde nós vemos que pessoas elas têm cada dia vivido um individualismo. Por causa de algumas frustrações de relacionamentos com pessoas, homens, pessoas, colegas, e muitas vezes, por causa das feridas, das decepções, muitas pessoas têm escolhido viver o individualismo, aonde se prega, aonde se pensa, aonde se defende a filosofia, que você deve primeiramente preocupar com você e buscar os seus próprios interesses. Porque muitas vezes quando você se doa para se preocupar com alguém alheio, muitas vezes você vai se decepcionar. Todo relacionamento corre esse risco. Você pode colher muitos frutos, cultivar um relacionamento muito forte com uma pessoa e colher muitas coisas boas, mas também pode sofrer decepções. Porque pessoas podem falhar, pessoas erram, mas existe as frustrações nos relacionamentos têm criado esse pensamento individualista, que tem feito com que as pessoas venham pensar e se isolarem, buscarem unicamente o seu próprio benefício, a sua própria vontade, aquilo que primeiramente venha satisfazer ela. Pessoas que digam assim, olha, eu vou buscar o que eu quero, o que eu preciso, o que é o melhor para mim, o que me faz bem, que se eu serei beneficiado com isso eu faço, se eu não serei beneficiado eu não irei fazer, ou seja, de determinada situação eu posso tirar algum proveito, sim ou não, isso vai ser bom para mim, está da maneira com que eu gosto ou não, e por aí por diante. Isto é um pensamento individualista. Antes de todas as coisas a pessoa procura ver se primeiramente isso vai ser bom para ela. Isso vai ser bom para ela. E esse sentimento individualista é o que tem dominado nos corações das pessoas hoje. Antes de você pensar no benefício do próximo, você quer pensar no benefício próprio. Qual o proveito? Se isso for ser bom para mim, então aí eu vou fazer para a pessoa também. Se isso for ser bom para mim, então eu vou servir também para a pessoa lá fora, então eu vou fazer alguma coisa para outra pessoa. Mas primeiro tem que ser bom para mim. Primeiro eu tenho que ser beneficiado. E isso é uma visão, isso é uma filosofia individualista. Porque de certa forma, você sempre buscando ser unicamente o mais beneficiado, você vai começar a isolar as pessoas. Você vai começar
a ignorar pessoas que precisam da tua ajuda. Você vai começar a virar as costas para pessoas que precisam talvez de um abraço teu, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que simplesmente precisam dos teus ouvidos para poder abrir o coração, falar com você, desabafar. Mas se você tem uma visão individualista, uma filosofia individualista, você não irá conseguir perceber esses momentos e ver que com coisas simples você pode fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Você está me ouvindo nessa noite? Então, irmãos, quando nós olhamos para o texto, Jesus ele chega, e Jesus ele é indagado por um líder da lei, um mestre da lei, um líder religioso, um doutor da lei. E esse doutor da lei veio com um questionamento, ele veio com uma pergunta. E a pergunta dele era como ele poderia falar, como ele poderia herdar a vida eterna, como ele poderia alcançar a vida eterna. E desta pergunta Jesus fez um outro questionamento, sendo ele doutor da lei, ele tinha conhecimento das verdades bíblicas. E Jesus perguntou qual é a interpretação que você tem da lei de Deus, o que a lei de Deus diz, e ele explicou e da maneira correta, que diz, versículo 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a resposta de Jesus para ele foi, você está correto, é exatamente isso. Você está correto, para herdarmos a vida eterna, temos que amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Por isso que ele diz, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Isso significa que você deve amar o Senhor com todo o teu ser. E depois, amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando ele respondeu isso, Jesus disse para ele, faz isso, e você alcançará a vida eterna, e você viverá, você alcançará a vida eterna. E ele, porém, versículo 29, ele teve um problema, porque quando ele ouviu a resposta de Jesus, amém, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus com todo o nosso ser, amém. Mas quem é o nosso próximo? Surgiu uma segunda pergunta, quem é o nosso próximo? E Jesus foi e contou a parábola do bom samaritano para ele, explicando o que significava ser quem é o nosso próximo. Ele perguntou, quem é o meu próximo? A quem eu devo mostrar amor e compaixão? E no decorrer da história, eu quero adiantar, nós vemos que um homem, ele foi vítima dos salteadores. Perdeu tudo, roubaram tudo o que tinha. E não somente isso, deixaram ele quase morto no caminho. Nisso passou quem? Um sacerdote. Acompanhe, preste atenção aqui em mim. Passou um sacerdote. E o sacerdote, quando viu aquele homem ferido, ignorou e continuou o seu caminho. Passou um levita. E o levita também fez a mesma coisa que o sacerdote. Ignorou aquele homem ferido, machucado, e seguiu o seu caminho. Mas veio a terceira pessoa, que foi o samaritano. Duas coisas importantes, irmãos. Tanto o sacerdote, tanto o levita, eles eram aqueles que foram separados para servir a Deus. Para servir a Deus. O sacerdote era representante de Deus entre o povo e do povo para com Deus. O levita eram os auxiliadores que ajudavam o sacerdote no trabalho dentro do tabernáculo, dentro da casa de Deus. Ou seja, eram homens religiosos, eram homens envolvidos com a obra de Deus. Só que a religiosidade deles impediu deles de agir com compaixão com aquele que estava ferido. E não somente isso, aquele que estava machucado era compatriota deles. Aquele que estava ferido no caminho era da mesma raça, era da mesma família, era do mesmo povo. E eles simplesmente ignoraram e não estenderam a mão para ajudar aquele. De repente entra o samaritano. Irmãos, o samaritano, ele é odiado pelos judeus. O samaritano, ele é a mistura de alguns judeus com os povos pagãos, que houve uma mistura, e eles se misturaram, e o povo judeu, eles são muito restritos concernente à raça deles, eles não se misturam. Mas o samaritano foi uma descendência de judeus que se misturaram com outros povos, e se misturaram também as religiões, e edificaram na cidade de Samaria um templo, e começaram a adorar a um Deus, a seguir uma religião que não era verdadeira, não era pura, com as que os judeus seguiam.
E isso fez com que os judeus se separassem, isso fez com que os judeus rejeitassem os samaritanos, isso fez que houvesse uma grande separação, ao ponto que se eles tivessem que fazer uma viagem, tivessem que passar por Samaria, os judeus faziam uma grande contorno, mas não passava por Samaria, porque eles consideravam uma cidade amaldiçoada, ou eles consideravam o samaritano um povo totalmente desprezível. Só que na história, esse homem que era de um povo desprezível, foi quem olhou para aquele que estava ferido e teve compaixão dele, teve amor pela vida dele, sentiu compaixão pelo aquele que estava ferido. E ele olha, preste atenção qual foi a atitude dele, versículo 33. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Olha a atitude desse homem. Cuidou das feridas, aplicou azeite e vinho. Azeite e vinho, eles tinham propriedades medicinais. Ou seja, tanto azeite como vinho para trazer ali restauração, curar as feridas daquele homem. E depois pôs sobre a sua cavalgadura, ou seja, o seu animal, e levou para uma estalagem, um abrigo, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo mais que gastares, eu pagarei quando voltar. Aquele samaritano, ele estava em uma viagem, e na viagem, houve um imprevisto, ele encontrou com alguém que estava necessitando de ajuda, uma pessoa que estava ferida. E quando ele viu a situação daquele homem desprezado, menosprezado, largado, quase morto na estrada, ele teve compaixão. Ele parou o seu projeto, o seu trajeto, para estender a mão, irmãos, e abençoar, para ajudar aquela pessoa que estava desfavorecida, vítima dos salteadores. E quando nós olhamos, irmãos, aqui nós podemos ver que Jesus ele está ensinando através dessa história, que no nosso caminho que nós estamos trilhando, no caminho da salvação, nós encontraremos pessoas que precisarão da nossa ajuda, do nosso auxílio. A primeira pergunta que aquele homem fez a Jesus é: o que eu faço para herdar a vida eterna? Depois veio: quem é o meu próximo? Aquele que eu devo mostrar compaixão, aquele a quem eu devo ajudar. Então Jesus ele está trazendo ensinamentos que falam a respeito do que é uma vida, do que é a vida e a caminhada de alguém que está vivendo, está caminhando a vida da salvação. Quem são os nossos próximos? Quem são aqueles ao qual nós devemos ajudar, devemos nos doar, devemos dar a nossa vida para estar abençoando ou estar ajudando? Então Jesus ele está falando, olha, que no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Pai, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de salvação, ela é um relacionamento entre Deus e o homem, e também entre homens e homens. É um relacionamento horizontal e também um relacionamento vertical. Ou seja, na sua caminhada, irmãos, você encontrará pessoas que precisarão da tua ajuda. E irmãos, nós como que estamos caminhando a caminhada da fé, nós não podemos declarar que amamos Deus se não temos amor para as pessoas. Se não conseguimos amar as pessoas. Então Jesus ensina a dimensão do relacionamento e da caminhada da salvação. E quando nós começamos a olhar, irmão, a atitude do samaritano, quantas coisas nós podemos aprender? O samaritano, ele socorreu o seu próximo com as suas possessões, ou seja, o seu animal, versículo 34, quando ele pegou aquele homem e colocou por cima do seu animal, ou seja, ele socorreu com as suas possessões, ele socorreu com o seu mantimento, versículo 34, o azeite e vinho, que ele passou nas feridas e que deu para que o homem para poder sarar as feridas. Ele socorreu este homem com seus recursos, ou seja, ele deu dinheiro para o dono da hospedagem, para que pudesse cuidar daquele homem ferido na sua ausência. Ele também dedicou seu tempo para poder cuidar daquele homem. Ele estava numa viagem, ele tinha um propósito, mas ele parou para socorrer aquele homem, para cuidar das feridas daquele homem.
Ele passou o restante do dia cuidando daquele homem, e somente no outro dia é que ele foi continuar a sua viagem. Sabe o que nós podemos entender, irmãos? Nós jamais iremos fazer algo para o Senhor. Nós jamais iremos fazer missões. Nós jamais iremos evangelizar. Nós jamais iremos compartilhar do amor de Deus, do Evangelho de Deus. Nós jamais iremos amar o próximo se nós não tivermos a disponibilidade de sacrificar alguma coisa nas nossas vidas pelo bem de outra pessoa. Amar o próximo significa você se fazer um com o outro. Amar o próximo é você ser um com ele, ou seja, sem diferença. Amar o próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento. Então, irmãos, nós não conseguiremos fazer missões, evangelismo e amar ao próximo se não tivermos a disponibilidade de sacrificar o nosso eu em prol de outra pessoa, sem esperar nada em troca. Sabe por que muitas pessoas não estão fazendo missões? Porque elas só querem fazer algo que seja benefício para elas mesmas. Eu quero compartilhar, mas se for benefício para mim mesmo. Eu quero participar, mas se for benefício para mim mesmo. Temos dificuldades muitas vezes de investir, irmãos, de nos doarmos. Muitas vezes não queremos sair, irmãos, para testemunhar de Jesus, ou para convidar alguém, ou para visitar alguém, ou para oferecer ajuda a alguém, porque nós estamos preocupados muito com o nosso eu, com a nossa vida, com a nossa rotina, com o nosso descanso, com nossos afazeres. E nós jamais iremos fazer a diferença na vida de alguém se nós não estivermos dispostos a sacrificar algo. Seu tempo, seu dinheiro, sua família, sua vida. Jamais. Aquele samaritano, irmãos, ele sacrificou a sua viagem. Ele sacrificou o seu tempo. Ele ofereceu ali o seu animal para carregar o ferido. Ele deu ali do seu mantimento, o seu azeite, o seu vinho, para sarar, para remediar o ferido. Ele gastou o seu tempo para ficar cuidando daquele estranho que ele nem conhece. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus nos chamou para algo mais profundo. Deus nos chamou, irmãos, nós precisamos, sabe uma coisa? Nós temos feito a diferença na vida de algumas crianças, como nós mostramos aqui, mas Deus tem algo muito mais para fazer através de nós. Nós não, sabe, muitas vezes nós entramos, o mundo oferece, o mundo te empurra para isso, para nós fecharmos os nossos olhos dentro do nosso mundinho, dentro do nosso eu, dentro dos nossos problemas. Irmãos, e muitas vezes quando nós ficamos focados muito no nosso eu, nós esquecemos do que está ao nosso redor. E dentro de Long Branch tem pessoas se matando, dentro de Long Branch tem pessoas, casamento sendo destruído, dentro de Long Branch tem pessoas se perdendo nas drogas, dentro de Long Branch tem tudo quanto é tipo de miséria acontecendo, mas nós estamos fechados no nosso mundinho. Nós estamos fechados e Deus está falando, olha, pare um pouco de olhar para você e comece a olhar para quem está ao redor. Olhe para as pessoas que você está caminhando, as pessoas que estão ao teu redor e espiritualmente estão tão piores como esse homem que caiu nas mãos dos salteadores. Muitas vezes, irmão, nós não paramos para analisar a condição espiritual dos nossos colegas de trabalho. Eu sou santo, eu sou salvo, eu tenho Jesus, isso é o que importa. Não é assim, meu irmão. Jesus está falando que Deus, o amor ao próximo, é a capacidade de você ver a miséria das pessoas e se compadecer, e estender a mão e oferecer ajuda para que elas venham ser restauradas. Este homem caiu na mão dos salteadores. Quantos hoje dentro de Long Branch, talvez dentro da sua casa, talvez no seu trabalho, está nas mãos do diabo, quase morto, mais para lá do que para cá. Você está entendendo? Missões não é simplesmente do outro lado do continente. Missões não se faz simplesmente lá em Contagem ou na janela 10h40. Missões se faz dentro da tua casa,
Missões se faz dentro desta cidade. Missões se faz aonde você está. E Deus tem colocado você diante de pessoas, não é por acaso, mas é para que você venha ser um referencial na vida, para abençoar vidas. Pode estar machucado, mas Deus ele vai prover na sua vida para que você venha ajudar a restauração desta outra vida machucada, ferida. Quantas pessoas estão diante de nós machucadas, estão precisando que nós venhamos estender as mãos. Eu quero encerrar nessa noite, eu não vou estender, nosso tempo já está passando, mas eu quero dizer para você, quero te dizer nessa noite, não seja como sacerdote, religioso demais, para não se misturar com aquele que está precisando. Não seja como levita, ocupado demais, para não estender as mãos para aquele que está precisando. Aquele samaritano, ele sabia o que é ser rejeitado. Ele sabia o que era ser menosprezado, porque ele era menosprezado pelos judeus. Ele era menosprezado para a raça daquele homem que estava ali deitado, sofrendo, precisando de ajuda. Mas quando ele olhou, ele deixou as diferenças de lado e deu do seu melhor para ver aquele homem ser restaurado, sem esperar nada em troca. Jamais iremos fazer missões, jamais iremos servir a Deus, jamais iremos evangelizar, jamais iremos mostrar o amor ao próximo, se nós não tivermos disponibilidade para sacrificar o nosso eu, sacrificar algo em nós, em prol de uma pessoa, seja conhecida, seja desconhecida, mas simplesmente pelo fato de querer ver algo de bom acontecendo nesta vida. Quantas vítimas estão nas mãos do diabo nessa noite, à beira da morte? Quantas famílias, quantas casas? A minha oração nessa noite é que Deus venha levantar homens e mulheres dentro da igreja de Long Branch, na cidade de Long Branch, que venham ter um coração como esse bom samaritano, que venham ter disponibilidade de estender, de se doar com recursos, com mantimentos, com a sua vida, com as suas possessões, se doar para ver o bem na vida de outras pessoas. Como nós vimos aqui, crianças que faziam tráfico de drogas, que xingavam, que desrespeitavam, que não tinha referência, e muitos ainda não têm uma referência que é um pai, do que é uma mãe, que viram pais sendo assassinados com vários tiros na sua frente, crianças que viram coisas absurdas acontecerem, e sabe, a restauração está chegando até elas, porque existem pessoas aqui que estão estendendo as mãos, estão ajudando. Nunca vi, só conheço por nome, foto, estou vendo pela primeira vez vídeo, não tem nenhum parentesco, mas está estendendo as mãos para mudar a história, mudar o destino dessas crianças e tirar ela da morte, da destruição, da condenação, do destino de destruição que estava preparado para elas, para dar um novo rumo às suas vidas. Essas crianças que nós mostramos aí são só uma pequena porcentagem, são só uma gota d'água em um oceano, diante da necessidade que existe dentro daqui de Long Branch, que existe no nosso Brasil, que existe dentro da igreja, dentro da cidade de Contagem. É uma gota no oceano. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui nessa noite, não é quem não está aqui, é você que está aqui nessa noite. Eu
quero dizer que Deus te chamou para fazer a diferença na vida de alguém. Deus te chamou para você fazer a diferença na vida de alguém. Se coloque de pé. O caminho da vida eterna, da salvação, ele promove vida. Ele promove vida. O sacrifício nunca foi fácil, nunca será fácil, mas é necessário na nossa caminhada com Cristo. Você pode fechar os teus olhos neste momento. Será que não existe perto de você alguém que esteja precisando do teu auxílio? Saiba que na caminhada da vida você não foi chamado para andar só. Com certeza você vai encontrar alguém que precisa da tua ajuda. Com certeza vai aparecer companheiros. Com certeza vai aparecer grandes amigos. Mas também vai aparecer grandes pessoas necessitadas de um socorro. Não feche o seu coração. Não feche os teus olhos. Não feche a tua vida. Não viva o individualismo diante da grande necessidade, da grande destruição que está diante dos teus olhos, diante dos nossos olhos. A única oração que eu faço nessa noite: Senhor, nos dê a capacidade de amar, Senhor, as vidas. Amar esta cidade, Senhor, assim como Tu amas. E ver, ó Pai, aquilo que Tu vês, enxergar aquilo que Tu enxergas, ó Deus. E, Senhor Jesus, ó Pai, ser nas Tuas mãos um instrumento para, Senhor, trazer cura e salvação, auxílio na vida de todos aqueles que se encontram feridos, maltratados, machucados, moribundos, ó Pai, devido ao mal que o salteador, o ladrão, o diabo, Senhor, tem promovido na vida dos Teus filhos. Missões, papai, é uma responsabilidade nossa. Pai, que o Senhor venha encontrar no nosso coração disponibilidade para dizermos não a nós mesmos, mas para, Senhor Jesus, dizermos sim, estender a mão para aquele que necessita, para aquele que precisa. É o que eu oro nessa noite, ó Pai, pela Tua igreja. Que a igreja de Long Branch seja uma igreja missionária, Pai. Que a igreja de Long Branch, Pai, as vidas aqui sejam pessoas abençoadoras. Pai, sejam pessoas, ó Pai, que venham viver, ó Pai, o Teu evangelho puro, simples e verdadeiro. Que venham amar o Senhor, ó Pai, acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Você pode adorar o Senhor. Você pode dizer: Deus, muito obrigado. Você pode dizer: Senhor, muito obrigado. Mantenha os seus olhos abertos, seu coração aberto. E ajude todo aquele que precisar da tua ajuda, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos adorar o Senhor com o nosso dízimo, a nossa oferta. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Nós estamos encaminhando. Eu quero pedir para os obreiros que possam estar nos ajudando. Próximo mês, nós estaremos celebrando 10 anos do Ministério Adoração Mundial, 10 anos da igreja de Salt River, e será nos dias 28 e 29 de setembro, e eu quero que você reserve esses dias na tua agenda, porque nós estaremos juntos, todo o ministério estará reunido em Salt River, onde nós estaremos celebrando essa grande festa. Teremos a presença do pastor Euclides,
Temos a presença do pastor Gesimiel Gomes, vindo de Boston, o pastor Euclides, vindo da Filadélfia. Grandes homens de Deus, homens que tiveram presentes nesses 10 anos da história da igreja, do ministério, e estarão celebrando essa grande festa, essa grande vitória. 10 anos fazendo a vontade de Deus dentro dos Estados Unidos, na cidade de Long Branch, na cidade de Salt River, em Newark, é onde o Senhor tem nos levado. Amém? Você faz parte dessa história. Outra coisa também, dia 22, anota aí, isso é importante. 22 de setembro, nós estaremos depois distribuindo os calendários, mas dia 22 de setembro será o churrasco anual que nós realizamos juntamente com a igreja americana. Então, você está convidado, será um sábado a partir das 2h da tarde, nós estaremos nos juntando com a igreja americana, onde nós estaremos tendo essa confraternização, e também nós estaremos aqui evangelizando pessoas, convidando pessoas de fora para estar conhecendo a igreja, conhecendo o trabalho que nós estamos realizando aqui nesta cidade, e tendo um momento agradável. Convide famílias, convide pessoas, totalmente grátis. A única coisa que nós exigimos é a presença. Amém? Tá bom? Não deixe de participar, isso é muito importante. É uma forma também de nós mantermos a comunhão com os irmãos americanos que têm nos abençoado tremendamente neste lugar. Amém? Outra coisa também, anota aí, dia 3 de setembro, é um feriado. É o Labor Day. É um feriado nacional. Nós estaremos reunindo o ministério para também uma grande confraternização. Ainda vamos definir o local, mas nós pretendemos juntar todas as igrejas, realizarmos um churrasco, um grande almoço, temos uma tarde de lazer e quem sabe fazer até um campeonato de futebol. Nós sabemos, aqui ó, eu atacante, e o Marcelo de goleiro, o irmão Paulo de lateral direito, o irmão João ali de zagueiro, o irmão Ronaldo de técnico. A gente ganha todas. Não existe time melhor do que a nossa. O Alexandre é o Ronaldinho, camisa 9. É o Neymar. É o Fenômeno. O Cleverton é o Messi. Tem, então o Charles é o outro zagueiro. Ele é o Thiago Silva, o melhor zagueiro do mundo hoje. E o uniforme vai ser o uniforme do Corinthians, claro. Claro. Porque tem que entrar por cima, tem que colocar o uniforme do Corinthians para impor respeito. Se for com o do Cruzeiro ou do Atlético, já entrar perdendo. Então tem que entrar com o uniforme do Corinthians para impor respeito. Assim eles já vão ficar com medo, só pelo uniforme. Amém? Aí, alguém falou amém. Então, nós vamos providenciar a camisa do Corinthians para todo mundo. Brincadeiras à parte, irmãos. Mas nós vamos estar, reserva essa data, vai ser muito bom. Eu sei que muitas vezes tem a necessidade de trabalhar, mas eu creio que é um feriado que tudo para. Procure se ajeitar para que nós possamos estar tendo esse momento de confraternização. Ou seja, mês de setembro é mês de festa. Vai ter muita festa, muito churrasco. Churrasco com o ministério, churrasco com a igreja americana, vai ter o aniversário no final do mês da igreja, do ministério, da igreja de Salt River, ou seja, nós teremos muita festa para celebrar, amém? E muita vitória no nome de Jesus. Você preparou o seu dízimo, a sua oferta? Se coloque de pé. Hoje nosso culto, nós tivemos algumas coisas para apresentar, por isso o nosso horário avançou um pouco, mas que bom, pelo menos nós estamos saindo daqui abençoados pela palavra, e nossos olhos têm visto o que Deus tem feito através das nossas vidas, que o nosso coração venha continuar desta forma. Outro aviso, irmãos, antes de nós orarmos, no final do culto, procure o irmão Ali, para que nós possamos estar acertando as mensalidades das crianças. Nós estamos já 3 meses atrasados, vamos estar colocando em dia, vamos estar abençoando, acertando, para que nós possamos continuar abençoando esse trabalho na cidade de Contagem, no nome de Jesus.
Feche os teus olhos. Amado Pai, obrigado, Pai, pela tua provisão. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, venha abençoar os teus filhos, ó Deus, de maneira abundante. Não deixa faltar, Senhor, o óleo, não deixa faltar o vinho, não deixa faltar, Senhor Jesus, o sustento, a provisão. Senhor, que sempre tenha com abundância, porque, Deus, não sabemos os imprevistos que aparecerão, Senhor Jesus. Não sabemos, ó Pai, aqueles que nós encontraremos no caminho que precisarão do nosso socorro. Mas, Senhor, nos dê sempre a condição de abençoarmos, termos o suficiente e ainda abençoarmos, ó Pai, o nosso próximo. Pai, nos dê um coração, Deus, doador, nos dê um coração voluntário, nos dê um coração, ó Pai, que venha, Senhor Jesus, ó Deus, ó Pai, poder compreender, ó Pai, a necessidade, a carência, a lei, ó Deus, estender a mão, Pai, ser um abrigo, ser um socorro, Senhor Jesus, ser representante, Pai, daquilo que, ser para as pessoas aquilo que o Senhor é para nós, para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa os Teus filhos, eu profetizo a bênção do Senhor, ó Deus. Que a Tua palavra venha se cumprir. Que a Tua igreja, Senhor, venha prosperar. Que as famílias venham ser abençoadas. E o Teu nome venha ser glorificado em nós, ó Pai. Para a glória do Teu único nome, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Você tem a liberdade para adorar o Senhor com seu dízimo, a sua oferta. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluias. Quarta-feira, irmãos, nós estamos aqui no estudando o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é a instrução para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu queria só ler um versículo. Eu creio que vocês, quantos receberam a minha mensagem na quarta-feira? Eu mandei um text message para todo mundo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados, e os aleivosos serão dela exterminados. Fala que aqueles que buscam, através da orientação do Senhor, viver uma vida de retidão, eles serão abençoados por esse caminhar certo, agradável diante do Senhor. Mas aquele que rejeita a instrução do Senhor, rejeita a orientação do Senhor, e trilha um caminho, o caminho da impiedade, o caminho do erro, o caminho do engano, ele sofrerá as consequências das suas escolhas. Deus, Ele está nos dando a oportunidade de conhecermos a verdade e vivermos a verdade. E não há como nós termos conhecimento da verdade se não estudarmos a verdade. Por isso é importante você colocar como algo prioritário na sua vida o estudo da palavra de Deus, para que você venha adquirir a sabedoria não terrena, mas a sabedoria que vem de Deus, para que você venha viver uma vida de prosperidade, uma vida abençoada, uma vida onde o Senhor Ele vai promover vida, guiar os seus pés num caminho de vida e não de morte. Agora, você jamais saberá as coordenadas do caminho da vida se você não pegar o manual e ler as instruções. Não é por instinto, é por informação, é por conhecimento, aplicação. Ou seja, você viver aquilo que está sendo assinado. A partir disso, você começará a viver e a trilhar um caminho de sabedoria. Isso envolve todas as áreas da nossa vida, são ensinamentos para o nosso dia a dia. São riquezas vindas do trono de Deus, do coração de Deus, para mim e para você. Eu quero desafiar você a estar aqui na quarta-feira
E eu tenho certeza, como eu falei no primeiro dia, se você aceitar esse desafio, eu tenho certeza que você não terminará os estudos do livro de Provérbios, o estudo do livro de Provérbios, da mesma forma que você está começando. Simplesmente do estudo do livro de Provérbios, você não terminará da mesma forma, se você receber essa mensagem e aplicar no teu coração. Eu tenho certeza que você não será a mesma pessoa, no nome de Jesus. Amado Pai, nós te damos graça. Despede-nos nessa noite, leva-nos de volta aos nossos lares, guardado por Ti. Deus, nos conceda uma semana de vitória, Pai, para que possamos viver, ó Deus, vida de sabedoria e alcançarmos, usufruirmos de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado por nós. Glorifica o Teu nome em nós, ó Pai, e usa-nos para sermos, ó Deus, uma bênção na vida do nosso próximo. No nome de Jesus, Senhor, nos dê capacidade de enxergar, Senhor Deus, a necessidade de Long Branch. E Deus, e sermos um auxílio na vida das pessoas que vivem em Long Branch. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. O povo de Deus diz amém. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor. Não vá embora sem antes cumprimentar 2, 3, 4 pessoas com a paz do Senhor e participarmos do nosso café ali, da nossa cantina, no nome de Jesus. Que Deus os abençoe.